A intenção era fazer um unboxing com vocês, mas eu não sabia que ia chegar hoje. Então vocês vão relevar que eu abri, porque eu achei que era livros. Porque eu comprei isso ontem. São alguns dos materiais para fazer o meu planner. Já vou explicar essa tour. Mas, sabe? Vocês não estão vendo eu abrir, calma. Deixa eu chegar pra cá, que é melhor. E aí eu comprei algumas coisas para fazer o meu próprio planner para 2026. E a gente já tá em dezembro. Mais precisamente, hoje é dia 20 de dezembro. E eu decidi que eu ia fazer o meu planner físico pro ano que vem. Depois de muito pensar, eu defini que eu teria um planner físico e eu vou fazer o planner pro ano todo. Não. Nas últimas vezes que eu fiz, eu tava testando fazer para 3 meses e depois eu fazia para mais 3 meses se eu fosse usando. Só que eu percebo que começa o ano e eu não tenho mais foco para fazer nada. Então, assim, eu vou usar o que estiver pronto e depois o que não estiver pronto eu não vou usar mais. Então, eu comprei tudo isso de folhas. São 1000 folhas A5. Cada bloco desse aqui tem 500. Aparentemente, pelo que tá escrito aqui, não sei se vocês vão conseguir ver. E são folhas offset com gramatura de 90 gramas. Pensei também bastante sobre isso, porque minha intenção, eu gosto de planners com gramaturas altas. Se vocês olharem o que eu fiz em 2024, eu acho que é 2024, ele era 150 de gramatura. Então, assim, era um papel bem grosso. E em 2024 eu fiz nesse formato aqui. Eu fiz usei um fichário para isso. E aí eu ia imprimindo de 3 em 3 meses nesse foco, nesse jeito, até porque, como eu estava usando um papel de 150 de gramatura, não caberia tudo aqui. Não teria como eu fazer um planner anual e colocar aqui, sabe? Para isso eu tenho uma ideia diferente, um pouquinho diferente, na verdade, muito diferente, que vai ser dividir o planner em trimestres. Então eu sempre, indiretamente, eu comecei a perceber que eu fazia o meu planejamento trimestral. Eu só não tinha essa noção clara e decisiva que era trimestral. E eu comecei a perceber isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 4 cadernos, na verdade serão 5 cadernos. Cada caderno vai ser um tipo de planejamento. Então, 4 cadernos vão ser os planejamentos trimestrais. Então, o primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestre do ano. E o quinto caderno com planejamento anual, assim como o planejamento de escrita, da parte de escritora da coisa. Esse eu fiz o planejamento físico para 2025. Eu fiz assim, ó, tá vendo? Então, e eu acabei não usando tanto por estar assim, sabe? Alguns meses eu usei muito, eu realmente preenchi umas coisas, e outras eu não preenchi, então é uma experiência para esse ano. Eu entendo o que eu preciso no planner de escrita, no planner meio que profissional, né? Que vai focar nessa parte de escrever livros, que é a minha profissão. Para quem não sabe, eu sou uma autora nacional independente, então escrever livros é o meu trabalho, é o meu sustento, é o que eu, sabe, ganho vida. Então, eu preciso ter um planejamento muito estruturado sobre isso. E aí, o quinto caderno vai ser planejamento anual, com os planejamentos semestrais e trimestrais, um planejamento mais macro. E também a parte de entretenimento de um planner, anotar os livros que eu li, os filmes que eu assisti, as séries, as músicas que eu ouvi. Então, tudo isso vai estar focado num caderno. E os outros cadernos vão ser o planejamento trimestral, com planejamento mensal, semanal e diário. Então, cada caderno vai ter em média 350 folhas. Por isso que eu comprei bastante folhas, sabe? Porque eu precisava da garantia de que, já que eu ia fazer um planner, eu vou fazer um planner completo. Eu vou fazer o planner dos meus sonhos, vai ser incrível. Essa é a intenção, tá? Eu ainda não fiz nada do planner. E a gente já tá no dia 20, eu preciso terminar isso antes do dia 1º, porque senão eu não vou fazer. O ano vai começar e eu preciso focar em outras coisas, eu não tenho tempo para fazer isso. A minha intenção é
criar o design, o layout do que eu preciso, de todas as páginas, imprimir, já que eu tenho papel, tenho impressora, então eu vou imprimir, já comprei o papel certinho no formato A5, que é o meu que eu pretendo fazer, e depois eu vou só levar para poder encadernar em algum lugar, porque eu já não tenho muito dom do corte, entendeu? Eu não consigo cortar, eu não consigo furar, e eu também não tenho os materiais necessários para fazer uma furação mais profissional. Então eu vou levar uma papelaria que tem aqui perto de casa e eles encadernam as capas. Eu vou fazer uma capa plastificada. Então o que eu vou fazer? Você literalmente fazer uma capa e plastificar ela. Assim como as abas dos meses, né, de cada mês. E vai estar plastificado também. Comprei uma plastificadora. E comprei os papéis para plastificar também, que vai chegar. E aí, quando chegar, eu mostro para vocês. Ainda não chegou. Na verdade, isso aqui. E os papéis eram para ter chegado. Chegou muito, muito, muito rápido. Tipo, eu comprei ontem e foi na Shopee. Não foi nem na Amazon, nem no Mercado Livre. E já chegou. Então, 90 de gramatura, já tá tudo cortado. Eu gostei porque tá bem retinho, dá pra perceber. Ó. Tipo, o corte é um corte bem limpo. Não seria a mesma coisa se eu tivesse comprado a folha pra mim cortar. E a folha parece ser bem gostosinha, então, sabe, no top. Não sei como é que vai funcionar. Eu tenho muitas canetas, eu não sei se dá pra poder ter uma noção, porque eu não mostro muito, mas eu tenho muita, muita caneta, muita caneta. E eu queria uma folha que suportasse um pouquinho das canetas, entendeu? Marcador de texto, e eu acho que essa aqui vai fazer bem o papel. Olhando assim, ela não passa, se eu colocar contra a luz, eu vejo o reflexo, mas também não ultrapassa nada, uma caneta normal. Depois eu vou fazer um teste com caneta em gel e tudo mais, mas eu acho que 90 vai ser o suficiente. Eu não poderia fazer mais grosso do que isso aqui, porque senão eu não ia conseguir encadernar. Eu já tenho a base, que eu sei que vai ter umas 300 e 350 páginas cada caderno. Se eu fizesse com folhas muito grossas, eu não conseguiria encadernar. Tem um limite da encadernação, eu preciso respeitar. Por isso que eu vou fazer 5 cadernos e não um caderno só. Até porque se fosse um caderno só, não seria muito viável de manter, porque seria um bloco desse tamanho de folha. E aí concorda que não é muito lógico. Então, eu tenho o meu primeiro trimestre, eu vou fazer metas para o ano. Pretendo fazer metas para o ano, mas com focos em trimestres. Porque eu tendo que planejar cada trimestre, eu consigo ter metas mais alcançáveis. Então, as folhas chegaram, isso significa que eu posso fazer a maior parte do plano. E aí eu pretendo registrar esse processo com vocês. Porque eu já posso colocar para imprimir pelo menos a parte mensal, que a parte mensal ela vai se repetir. Eu não pretendo mudar muito do que já foi o meu planner desse ano. O meu planner desse ano eu usei no meu tablet e eu gostei. Só que às vezes, gente, principalmente quando eu tô muito louca, eu preciso de papel e caneta. Papel e caneta, sabe? Um marcador de texto para poder riscar e marcar. É o que eu preciso. Então, senti muita falta. Consigo fazer isso no meu tablet? Consigo fazer isso no meu tablet, mas é diferente de papel e caneta, tá? Esse aqui é um S6 Lite da Samsung, ele vem com a caneta. E aí eu coloquei uma película que imita papel, a ponta da caneta é uma ponta de metal, titânio, sei lá do que cacete é esse aqui. Mas e aí eu consigo, sabe, escrever aqui na tela com bastante tranquilidade, mas não é a mesma coisa. Já planejei minha semana seguinte, olha que bonitinho. Eu não vou chegar muito perto, então eu não quero. Tem coisas muito, né? Mas olha que lindo. E eu pretendo seguir meio que o planejamento. Deixa eu perto para vocês conseguirem ver. Desse planner aqui, preto e branco, sem muito enfeite, sem muita papagaiagem, porque o enfeite vai vir nessa coisa de, eu quero uma semana mais colorida, como essa semana 4, tá vendo? Super enfeitada e tudo mais. Mas se eu quiser que a semana seja igual a semana 2 também, foi enfeitada de um jeito diferente. Mas às vezes se eu usar só, sabe? Eu não preciso enfeitar. E aí eu não preciso ficar tão poluído. Eu pensei muito em fazer um design baseado em cada lançamento. Eu tenho um planejamento de lançamento, e aí cada mês, cada trimestre, teria ali uma estética voltada para o lançamento daquele mês. Só que eu ia ficar muito frustrada se eu, sei lá, eu faço isso seguindo meu planejamento, eu não consigo cumprir meu planejamento por N fatores, porque a vida acontece. O planejamento ele não acontece de uma forma, a gente coloca no papel e ele super funciona. E aí, se eu tivesse que
sabe? Eu abrisse ter que abrir o meu planner e olhar ali todo dia, essa coisa que meio que da minha incapacidade de seguir o planejamento, isso seria meio frustrante para mim. Percebi isso, então não vou fazer. E aí eu vou fazer essa coisa bem simples, padrão, preto, branco, um cinza clarinho, se precisar de um destaquezinho a mais, mas na prática, o preto e branco vai ser um planner datado, porque muito superior, e é isso. Eu vou levar vocês comigo pra gente construir esse planner juntos, eu vou mostrar como é que eu tô fazendo, o que eu pretendo fazer, como é que eu vou fazer. Mas é isso, começamos com um unboxing meio atrás, meio unboxing, porque o unboxing mesmo não foi, mas eu realmente achei que eram livros. Então, a chegada do papel me deixou empolgada. Eu não ia fazer isso hoje, porque, assim, foge totalmente do que eu precisaria estar fazendo. Só que eu não precisaria, só que eu percebi que eu não precisaria estar fazendo nada. Porque eu tô esperando o livro lançar, eu não tenho muito controle sobre isso, eu tô esperando ainda, eu não vou entrar nesse assunto, eu não quero me estressar. E não tem realmente o que eu fazer. Enquanto o livro não sair, tudo que eu planejei não acontece. Tô meio que estagnada num ponto que não depende de mim. Eu colei algumas unhas postiças, que eu acho mais fácil do que fazer minha própria unha. O que eu vou começar fazendo? Vai ser a criação dos cadernos. Eu vou usar o PowerPoint para fazer isso. E eu sei que de todas as possibilidades, vocês não imaginavam que eu ia usar o PowerPoint para criar um planner. Só que, quando eu estava criando cadernos digitais, eu aprendi num vídeo, no YouTube, a fazer pelo PowerPoint. Não era o jeito mais fácil que eu podia ter aprendido. Mas foi o que eu aprendi. Então, desde então, eu crio planners, cadernos digitais, eu uso o PowerPoint. E aí eu não vou mudar. Eu não vou criar um novo formato, eu não vou fazer isso em outro lugar, porque eu já tenho uma base no PowerPoint. Eu vou usar a base do ano passado. Muitas das coisas vão se repetir, porque eu adorei, eu achei que funcionou muito bem para o que eu precisava. Hoje em dia, eu já sei usar o InDesign, que facilitaria muito o processo, principalmente o processo de repetição, né? De repetir as páginas por dias. Só que, a prática, eu não me importo, é terapêutico. Fazer manualmente cada dia. Meio maluco, eu sei que é maluco, mas eu adoro fazer isso. É a mesma coisa da minha planilha do Excel. Eu sei que eu poderia automatizar alguma das criações, alguns dos processos, mas eu gosto de fazer manualmente. Eu gosto de pegar e criar cada dia de 160, 365 dias manualmente, como se o tempo fosse infinito, porque não é terapia, mas é terapêutico. E é sobre isso, então não vale julgamentos aqui. Eu sei que existem formas mais fáceis, eu sei que eu poderia usar o Canva, eu sei que eu poderia usar o InDesign, que seria tipo profissional, nível altíssimo de profissionalismo usar o InDesign. Mas não quero. Eu gosto do PowerPoint. Eu vou usar o PowerPoint para criar o meu negócio. Não vai ser uma aula, um tutorial de como você deve criar o seu. Se vocês quiserem um tutorial de como eu crio, eu posso até deixar aqui fixo, se eu achar o vídeo quem ensinou a fazer por aqui. Porque faz muito tempo. Mas eu posso procurar aqui no YouTube e deixar algum vídeo que seja parecido. Porque não vai ser um tutorial. Eu já falo muito. Se eu tiver que ficar explicando ainda, não vai dar certo. E aí é isso. Vou criar. E aí, inclusive, o meu planner digital eu pretendo fazer também em cadernos. Porque dividir em cadernos. Porque esse ano eu usei um planner só pro ano todo e só usei o planner digital, não usei papel. Agora no final do ano que eu tava ficando meio perdida, que eu peguei um caderninho e vocês podem perceber o quanto que eu escrevo? Porque, gente, eu não sei se vocês vão conseguir perceber. Que tipo, tá vendo? O caderno tá muito preenchido. Tem uma outra folha em branco, claro, que eu não usei o caderno todo ainda. Mas tem muita folha usada. Muita. Porque eu escrevo muito, eu gosto de escrever, eu preciso de papel. Eu devo ter isso aqui, gente, começado a usar esse caderno há uns 2, 3 meses, no máximo. Eu gosto de papel e caneta, eu preciso às vezes, quando eu tô completamente, sabe, né, na cuca, cheia de coisa pra fazer, eu preciso de um papel e uma caneta para anotar tudo que eu preciso fazer. Se eu tô desenvolvendo um livro, eu preciso de um papel e caneta para poder, sabe, processo criativo escrevendo. É exatamente o meu tipo de coisa que funciona. E aí, esse ano, sem caderno, sem papel e caneta, porque eu tinha decidido que não, eu vou fazer dar certo, não deu. E aí, por isso que esse ano que vem, eu vou fazer um
grande planner e é sobre isso. E aí, voltando ao que eu tava falando, eu, né, usei todo o meu planner aqui. Só que, gente, ele já tá, não vocês não vão conseguir ver porque fica muito pequenininho, deixa eu tentar. Ele tá com mais de 1000, ele tá com 986 páginas. Na verdade, eu acho que tá errado. Eu acho que só tá contabilizando as páginas do planner oficial, porque eu consigo adicionar, o bom de um planner assim é que eu consigo adicionar nas páginas. Tipo, eu pego aqui, e aí se eu quero mais uma página, eu consigo ir adicionando páginas no meu planner. Então, o meu planner ele tá muito grande. E aí chegou num momento que ele não faz mais. Deixa eu ver se tem uma coisa aqui que vocês não possam ver. Eu acho que não. Que ele não faz mais, ó, eu acho que vocês vão conseguir ver que tá com na nuvenzinha. Ele não faz mais o upload, ele não sincroniza mais. E aí eu não consigo usar o meu planner no meu celular. E aí, como eu tenho o planner, o tablet é da Samsung e um dos meus celulares é da Samsung, eu consegui essa sincronização. Eu consegui acessar o meu planner em qualquer lugar que eu tivesse. Agora eu não consigo mais, porque ele parou de sincronizar há um mês. Ele chegou no nível de quantidade de páginas, não sincroniza mais. Assim, eu ainda consigo baixar um arquivo em PDF e sincronizar, e, por exemplo, colocar no Google Drive ou no OneDrive, mas eu não consigo a sincronização no Samsung Notes, que era uma sincronização quase que automática. Eu estar digitando aqui e abrindo no celular e o arquivo tá lá quase simultâneo, sabe? E isso é ruim, porque eu não consigo ter a facilidade que, para mim, é incrível, de ter o arquivo em qualquer lugar, né? De ter meu planner, de ter tudo isso em qualquer lugar. E aí eu vou fazer também o planner em cadernos. Como eu consigo abrir 2 arquivos do Samsung Notes, eu não preciso ter um... Eu uso o Samsung Notes como o aplicativo principal ali de caderno por causa dessa sincronização, por conseguir abrir no celular, por todas as facilidades, eu já me acostumei e não faz sentido para mim trocar agora. Aí eu vou fazer em cadernos também no digital. Eu vou fazer um planner digital, como eu sempre faço, e vou fazer o planner físico. Vai ter momentos que eu não vou usar o planner físico, porque o digital vai estar super comportando. E com o digital, eu digo tanto o planner no tablet, quanto o Notion, que é onde meu grande sistema de organização está. Onde que tudo está estruturado. No planner digital, tanto no tablet como o planner que eu vou fazer mesmo, vai ser meio que uma replicação de conteúdo, que eu também não tenho problema nenhum em fazer e gosto de fazer. Então, vai ser assim. É isso, eu vou começar criando os cadernos. Eu vou começar com o anual, que eu acho que é o necessário para agora. Não vou colocar nada para imprimir, porque eu sei que eu posso mudar de ideia, não só que eu posso, como eu vou mudar de ideia até o final. Então eu vou fazer, deixar ele pronto, vou testar, vou ficar namorando, sabe, o que eu consegui fazer. Depois eu vou e, e quando eu colocar para imprimir, porque vai ser o resultado meio que final. E aí, se tiver alguma modificação, eu vou modificar mais. E é isso. Primeiro ponto, ignorem minha mesa, minha tábua de corte toda suja, porque, né, é sobre isso. Eu fiz um teste com as ferramentas iniciais do Planner, uma impressão, porque eu queria saber como é que algumas coisas ficariam. E eu gosto do resultado, então ela tá meio fora de ordem, muito fora de ordem, na verdade. Mas, tá vendo? Eu consigo ver como é que vai se comportar no papel, e aí se eu vou ter espaço para escrever, eu vou fazer um teste agora preenchendo alguma dessas funções. Os hábitos, aqui esse espacinho de pintar ficou meio pequeno, ó. Mas eu acho que dá para fazer alguma coisa. Talvez eu não use marca-texto, eu use realmente lápis de cor para poder preencher, ou marco um xizinho, não sei. Mas o resto ficou bom. Aqui ficou faltando um espaço, ó, que tecnicamente deveria estar dividido, já que é uma pergunta. Ou talvez eu coloque as perguntas, sabe, uma pergunta em cada linha, não sei. Eu gosto mais de dividir, acho que faz mais sentido. O calendário anual ficou bem legal, gosto, dá para saber. Não vou marcar os feriados, não sinto que eu vou consultar tanto o calendário no planner para isso. A roda da vida também ficou bem legal, ó. E eu gosto. A carta para 2025, ela vai ficar inicialmente como uma folha no planner e depois eu vou arrancar ela. Depois que eu escrever a carta, eu tiro ela do planner e coloco no envelopezinho que vai ter no planner.
As metas também ficaram, a página de metas também acho que ficou bem confortável para escrever. Ó, tá vendo? Gostei bastante de como teve o espaço. Aqui é um negócio da roda da vida, mais roda da vida, mais coisa da roda da vida. Outra página de hábitos, que eu sempre rastreio 4 hábitos anuais. E aqui eu tenho o planejamento do primeiro semestre. Isso aqui tá errado, tá? A ordem eu percebi que tá estranha. Não dá pra ficar assim. Mas aqui, ó, tá vendo? Eu pensei, no primeiro semestre, eu gostei de como ficou aqui. Mas eu pensei que na parte de trás poderia estar com uma folha, literalmente com uma folha pautada, onde eu poderia colocar, tipo, coisas que eu quero pro semestre, fazer nesse semestre, sabe? Aí eu fazer uma grande lista. Eu acho que vai funcionar melhor. Aí aqui tá o planejamento trimestral numa visão mais macro, ó, com os 3 meses, e aí um espacinho para botar meio que prioridades de cada mês, coisas que eu preciso fazer em cada mês. Assim, eu consigo fazer um planejamento anual e depois só ir conferindo para passar pro planejamento, pro planner trimestral mesmo, né, pro caderno do trimestre. E eu gostei de como ficou. Achei que ficou tudo bem confortável, ficou um espaço também bem confortável aqui. A espiral vai entrar aqui assim, mais ou menos, ó, e ainda vai sobrar um espacinho para cá e um espacinho para cá. E independente, ó, de qual lado seja, vai ficar confortável. Era isso que eu queria saber, por isso que eu fiz esse teste. Ó, tá vendo? Em todas as folhas a margem ficou bem legal, não ficou nenhuma super apertada. Ó, eu vou ter um espaço aqui para colocar um espiral e não sufocar muito, não ficar tipo, sabe? Vai dar um respiro, porque normalmente leva 3 a 5 milímetros. Vai ser mais ou menos aqui assim. E aí eu gosto de como fica. Ó. Todas as folhas ficam com uma margem bem ok, até a roda da vida que eu achei que ia ficar um pouco apertada, o calendário, ó, ficou com um espaço bem legal. E é basicamente isso. Isso aqui eu já tinha pronto, tá? Eu só copiei do planner do ano passado. Então, não tive muito o que fazer. Só fui alterando algumas coisas e o que eu realmente precisei alterar foi o calendário. Eu preciso depois conferir se os calendários estão certos. Mas eu acho que tá tudo certinho. E é isso. Primeiro teste feito e resultado extremamente positivo.
Mas eu não vou fazer na versão impressa, papel. Por quê? Eu acho que eu não tinha noção quando eu fiz que isso aqui era 350 páginas. O peso disso aqui é extremamente pesado, bem grande, bem grosso e, sabe? Não tem como eu manter no espaço físico na minha mesa um planner desse aberto, mais um planner, mais o meu tablet, porque eu uso meu tablet o dia inteiro, então eu tenho vários cadernos digitais no meu tablet e fisicamente é inviável manter tudo isso em cima da minha mesa aberto. Assim que eu criei o meu planner, né, assim que ele estava pronto, eu peguei ele e falei, tá, perfeito, era exatamente o que eu queria, mas eu percebi que não tinha como eu manter dois desses aqui na minha mesa. E eu quero manter esse aqui aberto o dia inteiro na minha mesa. Por quê? Para me lembrar das minhas metas. Cada uma dessas abas aqui é uma meta. E aí dentro das abas tem um plano de ação. Então, por exemplo, esse primeiro aqui, que é maiorzão, ó, é um super blocão, é o de escrita. Quero que esse planner esteja aberto na minha mesa o dia inteiro, me lembrando da minha meta, me lembrando do que eu preciso fazer, de como que eu tenho que fazer, do que eu quero fazer. E, então, não teria como eu manter esse aqui em cima da minha mesa, mais um com planejamento mensal e trimestral, mais o meu tablet, ainda mais porque eu fiz um upgrade no meu tablet, me dei de presente de Natal, o tablet S10 FE Plus da Samsung, e ele tem uma tela de 13 polegadas. É basicamente o tamanho de uma folha 4. Então, imagine que eu vou ter esse grandão aqui, mais um caderno universitário aberto em cima da minha mesa o dia inteiro, porque ele fica aberto, eu uso o tablet para tudo, o tablet está sempre aberto. Atualmente eu tenho um S6 Lite da Samsung e ele é mais chitinho, sabe? Mas ainda assim, ó, ele é do tamanho desse planner aqui, ó, tá vendo? Então, mesmo se eu tivesse com ele, eu já teria dois desses em cima da minha mesa o dia inteiro. Três, eu não tenho espaço para isso, mesmo tendo uma mesa gigante, não dá. Então eu decidi usar o planner anual, que eu acho que é o mais importante para mim, físico, esse aqui que vai ficar comigo o tempo todo, e aproveitando da empolgação do meu planner, do meu tablet novo, né, que eu comprei novo, aí eu já comprei capinha de caneta, capinha do tablet, película, fosca e tudo mais. Então, me aproveitando dessa empolgação, eu vou tentar o planner digital mais um semestre, mais um trimestre, porque eu testei ano passado. Gente, até fazendo uma análise mais seca ontem, eu percebi que, tipo, algumas coisas me incomodaram, às vezes eu senti falta do papel, mas a maior parte do tempo funcionou super bem. Então, a minha ideia é usar o tablet para esse planejamento trimestral. Vou fazer os cadernos, mas não vou imprimi-los. Então, achei que dava para finalizar o vlog aqui. Depois, quando eu estiver mostrando, fazendo o tour por esse aqui, que eu vou mostrar detalhadamente em outro vídeo, eu mostro também os cadernos no formato digital e como é que eles ficaram, para vocês entenderem o que deu certo e como é que eu fiz funcionar. Mas aí eu vou usar os cadernos trimestrais no tablet. Isso aqui vai ficar na minha mesa. E quando eu precisar de papel, eu uso esse planner aqui, porque aqui no final, ó, eu deixei algumas folhas pautadas, são 10 folhas, então são 20 páginas pautadas, e aí eu consigo ir preenchendo, sei lá, eu faço um planejamento diário, se for o caso, uma checklist, ou o que eu precisar anotar, além de que no meio do planner também tem, sabe, mais papel pautado, assim, perdidos para poder, ó, por exemplo, aqui, ó, tá vendo? Folhas pautadas no meio do planner. Eu deixei muito espaço para poder fazer anotações
porque foi o que eu senti mais falta esse ano, espaço para anotar coisas. Então aqui tem espaço para anotar coisas se eu precisar. E aí, quando eu senti falta do planejamento no papel, eu uso o meu próprio planner anual para fazer isso. Porque na prática, assim, no dia a dia, o digital funciona. Então eu vou manter o digital, e quando eu não funcionar, eu tento aqui. E aí, se eu perceber que, ah, não, eu ainda quero, ainda é uma coisa que eu quero testar, eu imprimo, às vezes, de repente, um caderno, dois, já vai estar pronto, né? Porque eu vou fazer para usar no digital. Só vou ter o trabalho de imprimir. E aí eu imprimo e uso para poder testar, mas aí eu não vou fazer os 5 agora, como era a minha intenção. Se não der tempo para fazer, é porque não é para fazer. Entendeu? Essa vai ser a minha coisa. Mas deu certo. Eu tô muito orgulhosa. Eu mesmo resolvi encadernar, não levei em lugar. Então vocês podem perceber que o airô tá amassado, porque eu tirei de um caderno, eu não tinha um airô aqui. Então, eu tirei de um caderno e aí coloquei aqui, ele tá meio amassado, mas não me incomoda. Ele ficou muito perfeito, gente. Cada uma das abas aqui, eu fiz assim, ó, tá vendo? Aqui é a meta um, que é uma meta de escrita. Aí eu fiz o meu vision board relacionado à escrita. A meta 2 era do Instagram. Aí eu não quis fazer eu não consegui encontrar o vision board que meio que demonstrasse muito o que eu queria. Aí eu fiz essa versão, tem umas frases, né, umas coisas motivacionais e uma junção de coisas que vão me lembrar meio de como que eu quero a minha rede social para 2025. Pro YouTube, eu já segui um pouquinho a minha meta do YouTube, eu já segui um pouquinho da capa, então uma coisa mais minimalista, umas frases motivacionais, e é isso. O 4 que é a faculdade, mesma coisa, ó, tá vendo? Aí agora vai ser basicamente isso, frase motivacional, uma cor chapada, e é isso, sabe? Vou mostrar pra vocês as outras, só pra vocês verem. Ó, a viagem, como eu vou pra Bienal, então eu coloquei o negócio da Bienal aqui, mas ainda segue aquele padrão. Saúde, aqui não teve frase, mas já botei um desenhozinho. No corpo, eu só percebi que faltou, que aqui também tinha uma silhueta, meio que corpo, e a meta de leitura, simples e fácil, porque não tem muita coisa. Eu vou fazer um tour detalhado, mostrando pra vocês, mas aí eu queria encerrar o vlog por aqui, porque já tá grande. Mesmo tendo ficado do jeito que eu imaginei, ele ficou um absurdo de grande, tá com mais de 30 minutos na edição final. E é isso. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.